depois de 2 minutinhos, né, ele conseguiu baixar alguns graus aqui na temperatura, mas está muito aquém a performance dele, né? E aí, galera, sou um leigo que tentou, por conta própria, instalar o ar-condicionado do carro, né? E tudo que podia dar de errado, deu. E nisso eu aprendi pra caramba. Torrei uma grana também, né? Torrei uma grana violenta. Eu dividi esse vídeo em capítulos, caso você tenha alguma experiência especial que você queira ver, um detalhe especial. Tá aqui os capítulos, tem a descrição. Você pode pular para a parte que quiser. A saga começou em 2016. E sim, esse vídeo está indo lá em 2023, né? Já se passaram aí 7 anos, né? Desde que eu comecei a ideia de colocar o ar-condicionado, né? E nessa jornada eu fui em vários técnicos de refrigeração, assisti vários vídeos. E assim como qualquer profissão, eu vi que tem pessoas humildes e honestas, né? E tem aqueles que dizem, é assim que tem que ser feito. Se não for desse jeito, tá todo mundo errado. Só eu que tô falando certo. Tem muitos caras que falam isso, né? Então, bom, nesse vídeo eu vou falar de diversos procedimentos que eu vi. Se é certo ou errado, eu não sei. E vou tentar ficar longe de pontuar. Até porque eu sou um leigo, né? Então, eu não tenho curso técnico em refrigeração. E tudo que eu vou estar falando nesse vídeo pode estar errado. Então, cuidado ao tentar seguir qualquer coisa dele, né? A última observação é tudo que eu vou falar em relação à pressão nesse vídeo vai estar relacionado ao gás R134A, que é o gás do kit que eu comprei, né? A compra do kit foi em 2016, foi comprado na Tecnoauto, uns 5 anos antes de qualquer tentativa de instalação de um carro. Naquele momento, eu estava preparando para parar o gugel para reforma. E o kit ficou na caixa por 4 anos. Até eu ter a ideia genial de colocar a caixa na casa do meu pai, onde estava reformando o carro, né? E lá tem os gatos. E os gatos adoram mijar nas coisas, né? Então aconteceu deles mijarem tudo, né? Enferrujar algumas partes do kit. Tinha que trocar a caixa, porque ele ficou mais de 1 ano parado lá. E a caixa ficou toda mijada. Então eu perdi alguns adaptadores, né, que são as conexões onde tem a mangueira. É o adaptador para rosquear em alguma coisa, né? Então ali onde bateu e enferrujou. O termostato da evaporadora, ele também parou de funcionar. Quando eu comprei, eu até testei o termostato e funcionou na época, né? Mas depois de 5 anos parado, o termostato parou de funcionar. Mas ele não pegou mijo, ele parou de funcionar sozinho mesmo, né? Só pela idade mesmo, né? Nesse ponto, vale ressaltar que o atendimento ao cliente da Tecnoauto naquela época e o atendimento deles hoje é uma coisa totalmente diferente, para melhor. Naquela época eles prometeram enviar o manual de instalação, né? Não veio, pedi por e-mail e me mandaram um arquivo com 6 fotos. E a orientação é de buscar um profissional para fazer a instalação do kit, né? Naquele momento algumas peças não pareciam fazer sentido. Mas resolvi não pensar nisso naquele momento, né? Ainda nem fazia ideia de para onde é que fazer, nem fazia nem ideia da sequência de montagem, onde ia cada coisa. A instalação. Para facilitar o entendimento, um ar-condicionado tem as seguintes partes, né? O compressor, que é onde o gás é bombeado para uma pressão extremamente alta, até virar líquido. A condensadora, que é tipo um radiador, onde o líquido que vai estar bem quente, né, ele troca calor com o mundo exterior. O filtro acumulador, né, que ele tem a função de reter qualquer resto de umidade e acumular o líquido ali para não ir bolhas para a evaporadora. E a evaporadora que é onde dentro do carro sai o ar frio, né? E a evaporadora literalmente evapora o líquido, que ele volta a ser um gás, né? E nesse ponto ele é sugado pelo compressor e o ciclo se reinicia, né? No Gurgel X2, né? Que é o meu carro, né? Ele tem 0 suporte para ar-condicionado, né? Nem ventilação forçada ele tem.
Isso dificulta um pouco as coisas, né? Porque nem simplesmente não tem qualquer previsão no projeto original para um ar-condicionado, né? Porém, durante a reforma, né, eu deixei algumas facilidades, como um chicote elétrico preparado para o ar-condicionado e pontos de passagem para as mangueiras. Mas ainda tinha uma dúvida na época, né? Onde vai ligado cada coisa, né? Tipo, essa mangueira liga naquela mangueira. Para entender a sequência das coisas, tentei ver alguns vídeos gringos, o que ajudou um pouco, né? Então eu resolvi tentar o óbvio e colocar todas as partes do chão. As mangueiras têm conectores de tamanho diferente. Então eu só tinha que seguir, só tinha uma sequência possível para instalar. Nesse ponto não tinha erro, né? O chicote elétrico é uma coisa que no kit ele vem em branco. Ele vem só algumas coisas soltas, como 2 relés, um fusível grandão de 50 amperes e um porta-fusível, né? Vem apenas itens soltos, né? Algumas abraçadeiras de nylon. Só que, como vem em branco, né? Você tem que fazer você mesmo, né? O que pra mim não foi um problema, pois eu refiz a parte elétrica do carro inteira na reforma, né? Dito isso, né? Eu deixei 2 fusíveis, sendo um para evaporadora e um para condensadora. Para permitir isso, eu fiz uma instalação com um relé que é acionado pela evaporadora, né? Passando pelo pressostato. E isso controla a energia que vai para o compressor junto com as ventoinhas na condensadora. Vale ressaltar, né, que essa lógica que eu usei, né? As ventoinhas sempre irão trabalhar no máximo junto com o compressor, o que pode não ser ideal, né? Em carros modernos, as ventoinhas têm mais de uma velocidade. O sistema ajusta essa velocidade de acordo com a pressão na condensadora, né? Ou seja, a pressão na linha de alta. O grande lance do sistema moderno é que, assim como o sistema não pode trabalhar com a pressão muito alta, também não pode ele não permite trabalhar na pressão muito baixa, que também não é bom. Enfim, do jeito que eu montei, né, o sistema, o pressostato atua como sistema de segurança. Caso a pressão fique muito, muito alta, ele desliga tudo. Se ficar muito baixa, quase sem gás, ele também impede o funcionamento do compressor, né? Cortando a energia que vai para a evaporadora e para o relé. Então, o pressostato ali atua realmente como um sistema de preservação e segurança. Eu falei agora, ainda há pouco, uma coisa que pode ficar meio confuso para muita gente, né? Falei pressão na linha de alta. O que é isso? O lance é que os sistemas de ar-condicionado são divididos em 2 partes, alta e baixa pressão. A alta pressão é entre o compressor e a evaporadora. Nessa parte, a ideia é que o gás esteja em uma pressão tão alta que ele vire líquido. Na evaporadora, existe uma coisa chamada válvula de expansão, que nada mais é do que um tampão com um buraco no meio. E esse furo faz o líquido espirrar, né? E ele volta a ser um gás, né? E aí que acontece a magia de esfriar. Igual uma lata de aerosol ou tinta spray, né? Que fica gelada quando você usa por muito tempo, né? No ar-condicionado, a válvula de expansão faz a mesma coisa, praticamente, né? Quando o gás que está no estado líquido volta realmente a ser um gás, após passar pelo buraquinho, aí a temperatura cai. E é assim que o ar-condicionado funciona. A partir da válvula de expansão até voltar para o compressor, é a linha de baixa. Nessa parte, o compressor está sugando o gás de volta. E aí, nisso, ele vai comprimir, transformar de novo em líquido e a sequência reinicia, né? Compressor, condensadora, filtro acumulador, evaporadora e de volta para o compressor. Enfim, coloquei a evaporadora no carro, condensadora, mangueiras, porém sem apertar nada. Então, removi as mangueiras e levei no centro automotivo especializado em ar-condicionado para clipar as pontas, né? Porque aquelas mangueiras, as pontas dela, a mangueira em si, ela é muito rígida. Então, você tem que clipar a ponta, o adaptador, já da direção que você vai usar. Porque se você clipar, por exemplo, para lá, mas na hora de rosquear, você tem que botar para cá, a mangueira pode não querer fazer essa torção, né? E aí você tá no sal. Então você tem que clipar ela, prensar a ponta, já na posição
que você vai. Então, coloquei no carro, marquei as posições, levei pro cara, ele clipou. E a ferramenta que faz isso é uma ferramenta que custa muito caro, então não comprei ela, né? Por isso que eu fui no centro automotivo, né? Nesse ponto, eu tive um problema por ignorância minha e eu também um problema com o kit. O primeiro problema, ele veio com o pressostato, porque ele não fazia sentido para mim. E ele é um item essencial para segurança, né? Como eu já falei, né? Ele desliga caso a pressão fique muito alta ou muito baixa. E ele veio com uma rosca macho. E no kit, eu não vi o lugar dele. Eu achei que o único lugar que seria para ele é o ponto para colocar o gás, porque ele veio no kit só veio um ponto para colocar o gás. Que ele é similar a um beco de encher pneu, só que maior. E na linha de alta. Então eu achei que ali era o lugar dele. Nisso eu gastei um dinheiro com um pressostato novo que encaixasse ali, achando que tinha vindo um pressostato errado no kit. Só que eu tava enganado, não veio. Eles mandaram a peça certa. Depois, quando eu tava mais pra frente, já falando com o terceiro técnico, né? E até eu achei que ficou um pouco grosso comigo. Ele me mostrou que o pressostato ia no filtro acumulador, né? Era um cara que ele tinha um ego lá em cima, mas ele, no fundo ele sabia muita coisa, né? E ali ele mostrou, no filtro acumulador tem um ponto justamente pro pressostato que os caras me mandaram. E o último detalhe, né? Esse pressostato que me mandaram, ele só permite acionar o sistema a cada pressão entre 2 e 28 quilos. Com o kit em si, eu tive 2 problemas e uma surpresa. O primeiro ponto que deu errado foi no adaptador para o compressor, pois entre o compressor e a mangueira tem um adaptador que se acopla a mangueira no compressor. Esse adaptador, ele veio um kit de um modelo que só serve para aqueles motores planos de Brasília. Então, como já fazia mais de 5 anos que eu comprei, né, eu tentei entortar aquele adaptador, né, e foi um desastre. Ele quebrou. Ficou todo amassado. Um amigo meu tentou consertar para mim mais de mais vez, né? Primeiro com verdante epóxi, que ele é muito bom para linhas frias, mas ele foi inútil pegando o calor do motor. Depois mais 3 tentativas com solda, né? E a peça virou uma peneira. Vazava direto e foi uma tremenda perda de tempo. O cara metia solda no canto e ele começava a vazar no outro. Então, toda a rigidez da peça de entortar foi pro beleléu, né? Foram 4 tentativas, né? E a cada tentativa, uma nova visita lá naquele centro automotivo para tentar colocar o gás, né? Eles tentavam fazer o teste de pressão e não passava. Então, nisso aí eu resolvi ligar para Tecnoauto, pensando em comprar um adaptador novo, né? Então, eu expliquei a situação para eles, né? E prontamente eles ofereceram enviar um novo de graça, né? O atendimento deles atual, né, em 2023, eu gostei muito, né? É uma moça que atende, né? E é fantástico o atendimento deles, né? Eles mandaram, e com o adaptador correto, né? A coisa ficou mais fácil e eu consegui passar num teste de pressão, né? A carga do gás, né? Antes de realmente entrar na parte do gás, vale mencionar que existem diversos tipos diferentes de gás, né? Os mais antigos, eles são extremamente nocivos ao meio ambiente e alguns são tóxicos ou inflamáveis. O meu usa o R134A, que é um gás que não é tão antigo para ser problemático, mas também não é moderno. Hoje, os carros eles saem de fábrica com gases que são menos problemáticos para o meio ambiente e para a saúde humana, né? No lugar que escolhi, né, a gente só coloca um gás através de um robô. Uma máquina grandona que coloca gás e recicla o gás, né? Ele retira o gás do sistema, faz tudo, né? Aplica o vácuo, é uma máquina completa, automatizada, né? E nisso foi o problema, pois o kit comprado, ele veio apenas com um ponto para colocar o gás. Ele na linha de alta pressão, né? Aí aqui vai uma pausa. Tem vários jeitos de colocar o gás e com detalhes diferentes, né?
Então, tem quem coloque o gás pela linha de alta com o motor desligado, tem quem coloque o gás pela linha de baixa com o sistema funcionando, tem quem coloque acompanhando o peso do gás, tem quem coloque acompanhando as pressões de alta e baixa, enfim. Falando um pouco de cada processo que eu vi nas ruas, né? Primeiro é colocar o gás pela linha de alta com o motor desligado. O técnico, né, ele vai colocar a garrafa virada para baixo, ligada na alta, né, e com a balança. Então ele vai deixar o gás, né, que ele vai em líquido nessa situação, ele vai escorrendo para dentro do sistema do carro, até chegar no peso desejado. Para esse método funcionar, é obrigatório que o sistema esteja em vácuo, o que até ajuda a puxar o gás no sistema, né? Outro método é o de colocar o gás pela linha de baixa. Nisso tem pelo menos duas variações. A primeira, o técnico coloca a garrafa para cima, o que vai mandar só o gás, e a outra que vai colocar com a garrafa para baixo, o que tem o risco do gás que vai estar em estado líquido, ele causar um caos hidráulico no compressor, né? Enfim, aí vai da técnica do cara. Ele usa a sucção do próprio compressor para puxar o gás para o sistema, né? E aí a quantidade, alguns vão acompanhar pela balança, outros vão acompanhar apenas pela pressão. E se falando de pressão, né, ao menos no R134A, alguns técnicos falam que a linha de baixa tem que, com o motor funcionando, ficar entre 20 e 40 PSI. Outros falam que é até 20 e 60. E alguns falam que o número ideal é 25. Qual o certo? Não sei. Mas pelo que parece, ao redor dos 25 é o ideal. Já a pressão de alta depende da temperatura ambiente. Mas o que eu ouvi falar é que tem que ficar entre 150 e 250 PSI. 150 e 250 PSI. Um detalhe na parte de alta, né? A condensadora ela é extremamente sensível ao ambiente à temperatura ambiente e ao calor. Em um carro comum, né, o simples fato de você deixar um pano na frente do carro é o suficiente para fazer ela superaquecer, né? A pressão vai chegar no máximo que o pressostato de segurança tá parametrizado, né? E aí desliga o sistema. Isso aí acontece perto dos 400 PSI, né? Então, um simples pano na frente da condensadora vai fazer o sistema chegar perto dos 400 PSI e ele vai desligar, né? O que é um estresse medonho para o sistema, pressão medonha isso aí. Sobre o vácuo, tem técnicos que falam diversos valores de vácuo ou tempos diferentes de vácuo, né? Uns falam 5 minutos, outros falam meia hora, outros não aplicam vácuo nenhum, né? Esses aí eles simplesmente colocam uma pequena quantidade de gás e o purga para a atmosfera. Nesse último método, vale salientar que alguns gases de ar-condicionado são extremamente nocivos, né, para o meio ambiente e para a própria saúde, né, ou são perigosos, são inflamáveis, né. O gás R134A, né, que ele é bastante comum, né, você até encontra em garrafas pequenas, né, porque ele é razoavelmente seguro de usar. Inclusive ele é usado em alguns aerossóis, né. Tem uns aerossóis de umas latinhas spray de gás para uso em informática, né? Para limpar as coisas, né? Que ele é com o propelente, o R134A. Né? É um gás bem comum, né? Mas já é um gás um pouco obsoleto. E todos esses métodos de vácuo ou de purga de gás, né? Eles têm um objetivo, né? Ele tem que tirar do sistema todo o ar e a umidade, para ficar somente o gás. Porque o oxigênio e a umidade sob pressão, né? Eles podem reagir de uma forma nada agradável. O próprio gás, né, N134A, ele é inflamável sobre altas pressões. Então, combiná-lo em uma alta pressão com oxigênio não é uma boa ideia. Outro detalhe é o óleo que vem no compressor. Ele é enviado com óleo de transporte, né? Então deve ser usado em hipótese alguma com esse óleo que vem nele, né? Esse óleo você tem que drenar e botar um óleo novo, né?
Junto com o compressor, ele vem um manual com uma tabela da quantidade de óleo que tem que ser colocada. Então, eu apenas calculei o tamanho da garrafa e fiz a marcação de caneta até quando deveria colocar no sistema, né? Mesmo os técnicos do centro automotivo dizendo que o robô também coloca óleo, né? Isso eu fiz questão de manter o óleo, eu comprei uma garrafinha de óleo para isso, né? Ele tem que ser, que a orientação do fabricante tem que ser colocado durante a montagem, né? E no meu caso, o fabricante recomendava o óleo 100, né? E eu acabei usando o óleo 150 por recomendação da distribuidora que me vendeu várias peças, né, para montar. O técnico tentou usar ele para colocar o gás pela linha de alta. Primeiro com o motor desligado e depois ele ligando o motor com a máquina conectada ao carro, né? E nisso ele não conseguiu colocar mais que 250 gramas de gás, né? Depois de 3 tentativas, né? Então ele recolheu o gás e aí eu fui comprar 2 conexões de engate rápido, iguais a de carro moderno. Essa foi uma das modificações que meu kit sofreu, né? Mas agora dá para acompanhar a pressão de alta e baixa. Feito isso, o técnico colocou 450 gramas, experimentamos e por um instante gelou. Ele não achou bom, reciclou e colocou 500 gramas, né? Ele achou que a baixa rotação no motor afetava o sistema, né? E nesse momento, o peso que o sistema dava no motor era gigantesco. Por um instante gelou um pouco, mas ficou evidente que eu deveria mudar a ventilação da condensadora. Então, nisso aí eu fechei a tampa do motor, né, e saí com o carro se arrastando. E praticamente sem gelar. Depois de uma quadra, o peso sumiu. Ali o pressostato de segurança agiu e desligou o compressor, né? O sistema chegou aos 400 PSI, né, no 28 kg, né, do pressostato, né? A condensadora estaria enforcada. A minha ideia de colocar dentro do cofre do motor, né, não foi nada boa, porque tava num canto ali que sem ventilação nenhuma, né? E depois eu até abri um quadrado para botar uma grade no motor, né, do lado do motor, para aumentar a circulação de ar dela, né? Mas mesmo assim não foi o suficiente, né? Vazamento, né? Mesmo com excesso de gás e a falta de ventilação da condensadora, o sistema se mostrou muito útil sob a chuva. Nos temporais, nas chuvas intensas, a condensadora de algum jeito conseguia se manter fria e o ar-condicionado gelado. Nessa situação ele era ótimo para desembaçar os vidros, né? 10 segundos ligado e os vidros do carro tudo com zero embaçamento. Mas a operação em alta pressão cobrou seu preço, né? As 2 vedações dos engates rápidos que eu comprei não aguentaram, elas vazaram em alguns meses. E outro ponto que vazou foi uma das mangueiras que o técnico, na hora de limpar, ele usou a medida errada na ferramenta. A ferramenta tem várias cunhas e medidas diferentes para mangueiras diferentes. Então ele usou uma cunha errada e não limpou bem limpado, não prensou como deveria, e a mangueira escorregou para fora do adaptador, né? Ficou por um trilho de se soltar, né? Por causa da prensazinha mal feita. E outro ponto que falhou, né, foi o adaptador que eu ganhei de graça na garantia. Né? Quando eu fui tentar consertar os vazamentos, né, a gente foi tentar tirar, né, pra desrosquear, né, do compressor. E aquele adaptador do compressor, a rosca dele quebrou, ele foi danificada por causa da ferrugem e um adaptador. O adaptador enferrujou, né, e já era. Travou a rosca e na hora de desrosquear, já comeu a rosca do adaptador e perdi ele, né. Nisso, a minha esperança de colocar o gás estava entre os ares, né. Mas teve uma coisa boa nesse contratempo todo. Depois de, sei lá, acho que eu fui mais de uma dúzia de vezes naquele centro automotivo. Mais de uma dúzia de vezes, né? Os caras lá tiveram uma paciência fenomenal comigo, né? Pra tentar colocar esse ar-condicionado pra funcionar. Mas aí nesse meio tempo, né? Eu acabei decidindo por comprar, né? Um kit
que ele vinha o manômetro, as mangueiras, 2 garrafas de gás, né? 750 gramas cada uma, né? É o kit completo, basicamente, para você colocar o gás no seu carro, né? Então, eu peguei esse kit, o que foi o que me ajudou a colocar eu mesmo o gás no carro, né? Mas antes de chegar nessa parte, né? Recapitulando, né? Eu tentei mais 4 vezes modificar o adaptador do compressor que veio errado. Eu comprei a tua pressostato, estraguei o adaptador que me mandaram na garantia, de graça. Eu comprei um segundo adaptador do compressor que veio com vazamento. As 2 válvulas vazaram pelo excesso de pressão e o calor também do motor, né? E uma das mangueiras quase se soltou do adaptador, né? Então foram muitas idas e vindas. Esse era o motivo, né? E nisso aí eu devo ter torrado tranquilo por baixo R$ 500. Fácil. Eu nem vou dizer, nem sei dizer exatamente quanto eu torrei nessa brincadeira, né? Então gastei fácil R$ 500 por ar-condicionado nem funcionar direito. Na recarga traseira, na carga de gás traseira, né? Eu só instalei um novo adaptador, né? No caso foi o meu quarto adaptador, né? Passou pela minha mão do compressor. Lembrando que o primeiro veio errado, eu estraguei ele. O segundo foi estragado pela ferrugem no adaptador da mangueira. O terceiro veio com defeito de porosidade. E o quarto foi o charme, né? Para funcionar. Para colocar, né? Só completei um pouco mais de óleo nele, né? Por causa de tantas idas e vindas. Coloquei O-rings novos, né? Nas mangueiras. E eu optei por fazer a combinação de 2 processos, né? Eu medi o peso do gás que eu coloquei com uma balança e conferir a pressão, né? Nisso eu consegui colocar 315 gramas do R134A. Nessa marca das 315 gramas, o processo começou a ficar difícil de entrar o gás. E eu observei que a pressão de alta começou a passar dos 250 PSI, né? Ou seja, a condensadora está sofrendo com o calor do motor, né? Então eu optei por não adicionar mais gás nesse ponto. O resultado é que o ar-condicionado consegue ter uma leve brisa, mas longe de realmente gerar alguma coisa. Ele não pesa quase nada no motor, né? E consegue cumprir bem a função de desembaçar na chuva, né? Ou pelo menos quebrar um pouco do calor que acumula dentro do carro, né? Nos dias quentes, né? Eu não tive mais problema de vazamento desse ponto em diante, né? Uma coisa que eu não falei até agora foram das ventoinhas que eu instalei no kit. No kit vem 2. Só que eles cobrem uma área que é maior do que a própria condensadora. E com a posição da condensadora do lado do motor é muito apertado, né? Só deu para colocar uma. E com uma ficou nada bom. Posteriormente, né, eu comprei 2 fãs da Delta usados em servidor. Eles são fãs extremamente potentes, né? E o vendedor me falou que era IP68, né? Supostamente era IP68, né? Ou seja, resistente a poeira e água. Mas o vendedor do AliExpress, né, ele entregou um modelo diferente, né? Sem resistência à água, né? E como veio da China, eu fiquei com eles. Eu não abri reclamação, mas escrevi um review bastante honesto lá no anúncio do cara, né? Eu modifiquei esses 2 fãs, né, com um esmalte de unha e um adesivo epóxi flexível, né? Para deixar eles à prova d'água, né? Até porque, cara, são fãs da Delta. Como os 2 fãs, com esses 2 fãs adicionais, aí o sistema passou a soltar a leve brisa que eu falei. A conclusão é que é um baita desafio ter o ar-condicionado em um carro que nem ventilador tinha. E isso leva a alguns problemas que precisam ser superados, né? Além do que eu já falei até agora, né? É vital que tenha um gerenciamento eletrônico, pois você precisa manter a marcha lenta regulada em um carburador. A carga adicional do ar-condicionado, né, ele afeta a rotação, né? Bastante. No meu carro, em particular, até o ato de simplesmente ligar os faróis, né? Você já percebe que reduz a rotação em umas 50, 100 RPMs, né?
Qualquer carga adicional, né, altera a rotação do motor. E o sistema de ar-condicionado, né, ele consome 250 watts e mais a energia mecânica do motor, diretamente, né. Então, ele consegue tirar completamente o motor da marcha lenta. E nisso, um ar-condicionado elétrico, se fosse aqueles modelos que é 100% elétrico, né, que o pessoal está anunciando e tal, eu acredito que não é solução também, pois a energia, né, ainda vai ter que vir no motor, né, só que o alternador vai transformar a energia mecânica em energia elétrica, né, e nesse processo o alternador fica pesado de girar também, do mesmo jeito, né. Então, a solução seria um computador de bordo, que ele desliga o compressor quando o motor estiver na marcha lenta. É uma solução que eu pretendo implementar, pois eu até me consigo me aproximar um pouquinho do sistema de carros modernos, né, que até desliga o compressor quando você precisa de mais potência para andar. O segundo desafio é que a condensadora precisa ficar longe do motor. No Fusca isso é possível porque você tem um espaço ali embaixo daquele banco traseiro, né? Do lado da roda, a roda traseira, você consegue colocar a condensadora ali. Tem um espaço que cabe quando é a condensadora, né? No Gurgel não tem esse espaço. Eu vou tentar colocar atrás do eixo dianteiro, mas eu não confirmei ainda se tem espaço para isso lá. Olhei por longe e parece que ali cabe. Nos Pumas, a condensadora ele fica lá na frente da ventoinha do motor, né? Ali tem a entrada de ar da ventoinha do motor, né? Que para quem olha o motor de trás para frente, fica escondido, né? Aqui seria uma solução bastante elegante se no Gurgel tivesse esse espaço, né? O compressor, ele pega calor direto do escapamento. O suporte ele é de um aço grosso, né? E fica preso nos mesmos parafusos do escapamento. Esse que é um problema, porque todo o calor ali do escapamento, né? Ele sobe para o compressor e trabalha quente. Então é uma solução para amenizar isso, no meu caso, né? Eu acredito que foi uma boa ideia ter botado o óleo 150, né? Que foi o que eu fiz, né? Ao invés do óleo 100, que foi a recomendação do compressor chinês. O meu último grande incômodo, né? É que a evaporadora não possui filtro. Então ela pega muita poeira, né? Junta muita poeira no ventilador dela, né? Isso é uma coisa que não tem muito o que fazer, né? Nesse kit, né? É uma característica dele, né? Tem que ser limpo de tempos em tempos, né? Você tem que realmente lavar o kit de tempos em tempos, né? A última consideração, né? Que em relação ao funcionamento do kit, no meu caso, se eu pego uma mangueira de água e molho a condensadora, né? Fico lá molhando a condensadora, o sistema gela. Ele gela muito, né? Gela muito bem, né? Ele passa a trabalhar com a pressão de alta de 150 psi, mas não tem como andar com a mangueira lá jogando água, né? Aquela condensadora do lado do motor, né? No geral, o sistema que a Tecnoauto me vendeu, ele tem uma boa qualidade. Tem muito potencial de funcionar bem. O atendimento hoje do pessoal da Tecnoauto eu considero bom. E só para falar, né, na época o kit custou R$ 2.600. Isso em 2015. Eu acredito que hoje ele está com um preço bem diferente do que isso, né? Mas também ouvi falar que eles hoje fornecem um kit diferente do que daquela época, né? Eles falam que é um kit revisão 2.0, né? Mas qual a diferença do kit da época que eu tenho, ou que eles vendem hoje, que eu não sei dizer. Mas é diferente. O kit é diferente. E é isso aí. Eu espero que tenha sido útil, né? É um vídeo longo. Tudo que eu aprendi nessa experiência de colocar o ar-condicionado no carro. Foi um prazer ter feito esse vídeo, né? Foi de uma diversão, né? Tentar brincar de fazer esse vídeo. No futuro eu espero fazer a continuação, né? Quando conseguir colocar para funcionar como deve, né? E lembrando, é claro, né? Eu sou um leigo, eu não sou técnico em refrigeração. E tudo que eu falei aqui pode estar errado. Então, use seu critério e risco. E é isso aí. Fechou.